Fala com o Espírito Santo de Deus, como a letra desse louvor. Pede para o Senhor entrar na sua casa nesta noite, entrar na sua vida e mexer com todas as estruturas, sarar as feridas da alma nesta noite, e que Ele venha concretizar a vontade dEle na sua vida e na vida da sua família. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis-nos aqui. Papai querido, tira todo o cansaço, todo o enfado do nosso meio, mas que nesta hora o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais, a nossa visão espiritual, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, ache guarida em cada coração, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação nas nossas vidas nesta noite. E diante de Ti apresento o Teu servo que irá ministrar. Papai querido, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. Fala com cada um de nós, através do Teu servo nesta noite. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, faça a Tua vontade no meio da Tua igreja, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para aprender com a palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Amém? A palavra de Deus fala assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é o que não votes do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Podeis assentar, irmãos. Salomão escreve Eclesiastes já bem velho, maduro, já tinha vivenciado de tudo na sua vida. Um homem sábio, até nos dias de hoje, porque andou com Deus. Em meio à sua juventude, meio ao seu auge, não quis mais ouvir a voz de Deus.
Por isso que aqui nesse momento ele fala o tanto que é importante a gente ouvir a voz, ouvir a palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, Eclesiastes fala para que a gente fique em silêncio. Guardar o pé significa você esquecer daquilo que você, daquela caminhada sua, simplesmente você parar para ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós paramos para ouvir, pode ser que Deus fale com você hoje, ou fale com você amanhã. Não importa, o sentido da gente se reunir aqui nesse lugar, na casa de Deus, é vir, ouvir e ter aproximação com Deus, intimidade com Deus. Salomão teve. Ele se afasta, mas você vê que Deus é tão grandioso que na velhice de Salomão ele percebe que toda aquela caminhada que ele teve, correndo atrás de ouro, de prata, de concupiscência, de mulheres, que nada daquilo encheu e preencheu o coração de quando ele andava com Deus. E quem está falando isso não é qualquer um, foi Salomão. Aquilo que nós, quando estávamos no mundo também, corríamos atrás de ouro, de prata. Você está ouvindo o homem que andou com Deus, que fez o templo do Senhor, fez o templo para o Senhor. Deus recebeu, Deus falou com ele 3 vezes, a intimidade grandiosa. Mas Deus não obriga você a andar nesse caminho. É por isso que é tão importante a gente ouvir a voz de Deus, que pode ser que você nesse momento, que você às vezes nem esteja imaginando que Deus possa estar falando dentro do teu coração, Ele fale com você. Você lembra quando Pedro estava vindo de uma pescaria, passou a noite inteira, não pegou nada, Pedro, João, Tiago. Jesus Cristo estava na beira da praia, naquele momento que eles embarcam seus barcos com nada para levar para suas famílias. E quando ele lavava as redes, ele ouvia a voz de Deus. Ele estava concentrado na voz de Deus. E isso é o que nós viemos aqui fazer hoje, ouvir essa voz, desligar do mundo, desligar das coisas que aconteceram lá fora, por alguns minutos, por algum momento, nos aproximar do Santo dos Santos, porque hoje nós podemos, através do sacrifício que o Senhor Jesus fez, podemos adentrar ao Santo dos Santos, depende de cada um de nós. Pedro, naquele momento, ele estava concentrado de uma certa maneira naquilo que o Senhor Jesus estava pregando, que quando o Senhor Jesus pede para ele voltar, ele volta, e ele lança as redes. Você já imagina você sendo um pescador, passou a noite inteira e não pegou nada, você prestando atenção naquela palavra? Se você não tivesse prestado atenção, você iria voltar e lançar a rede de novo, sabendo que no alto mar não conseguiram pegar nada. Imagina ali próximo. Mas ele volta, porque ouve a voz. E quando nós ouvimos a voz com o coração, o sentido é outro, o significado é outro. Esse é o verdadeiro sentido de que vocês e cada um de nós nos reunimos aqui. Salomão estava escrevendo sobre guardar o pé, sobre sacrifícios, fazer sacrifícios para Deus. Nós temos aqui ouvir a palavra de Deus, porque quando você tenta fazer sacrifício para Deus, você está barganhando com Deus, e Deus não é Deus de barganha, Ele não precisa. O que nós podemos oferecer para Deus do que uma fé verdadeira? O que nós podemos oferecer para Deus do que andar no caminho dEle, ganhar almas para o Senhor, ser verdadeiro com Ele? Aqui nesse momento, Salomão estava sendo verdadeiro. Ele olha aquele afastamento que ele teve da presença de Deus e vê que tudo aquilo que ele fez não teve sentido nenhum na vida. Tudo aquilo que ele conquistou sem Deus não teve nenhum sentido. Ele não podia voltar atrás para consertar tudo aquilo que ele tinha feito, porque o tempo para nós vai avançando.
A gente envelhece, mas Ele podia fazer algo por mim, por você, por cada um de nós, e por Deus agradecer aquele momento que Ele caminhou. Agradecer a Deus pela presença grandiosa que Ele teve na vida dele. Agradecer porque Deus permitiu a sabedoria para que ele notasse. Porque é preciso de ser muito sábio depois de afastar e saber que sem Deus nós não somos ninguém. Nós precisamos da água da vida. É Deus que nos dá sentido em meio a tribulações, a dificuldades, a momentos de muita dificuldade. A gente continua vencendo. Enquanto que pessoas passam por algumas coisinhas insignificantes e já tentam tirar a vida. Nesse momento aqui que nós estamos pregando a palavra, existem várias e milhares de pessoas que não sabem o que fazer, porque não tiveram essa oportunidade de aproximar do Senhor. Através disso que Salomão está escrevendo, ele está dizendo para mim e para você, não compensa nós andarmos sem Deus. Não compensa você ter toda uma caminhada sem Deus, porque o verdadeiro sentido das nossas vidas é estar próximo ao Criador, que deu seu Filho, para que nós pudéssemos sarar as nossas feridas, curar, levar nossos pecados. Só que para que essa chama mantenha acesa dentro do coração, é preciso da palavra de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 9. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Olha a humildade de Samuel. 3 vezes o Senhor o chama, e 3 vezes ele levanta e vai até a Eli. Ele ainda não tinha sido apresentado a Deus. Deus nesse momento estava falando com ele, ouvindo a voz de Deus. Samuel estava, mas ainda não conseguia entender, porque é preciso ser passado de povo de Deus para povo de Deus. Samuel, um grande homem de Deus, faz coisas tão grandiosas. Ele aproveitou tudo aquilo, toda aquela oportunidade que ele teve, e mostra para mim e para você. Você está aproveitando essa oportunidade que Deus tem dado a você? Nós estamos realmente aproveitando a palavra, aproveitando ao caminhar com Deus? Porque esse é o verdadeiro sentido da palavra. Ouvir até que no momento você vai ouvir a voz do Senhor tocar dentro do teu coração, igual está acontecendo na vida desse menino. Uma promessa da sua mãe tinha feito para Deus, que no dia que ela engravidasse de uma criança, ela iria doar essa criança para Deus. Deus ouve a voz, Deus ouve as orações, e Deus fala no coração e entrega o milagre a ela. Você vê que no começo do capítulo 3 de 1 Samuel, a palavra de Deus fala que as visões eram raras naquele lugar, porque ali já tinha se distanciado da palavra, da voz do Senhor, assim como Salomão, porque não estava fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui, nesse lugar, porque nós saímos da nossa zona de conforto, nós estamos sendo transformados,
Aquilo que a gente fazia antes, você não faz hoje, ou faz? Porque se você faz, você não está ouvindo a voz de Deus no seu coração, você continua ouvindo aquilo que os homens falam, aquilo que os homens falam no seu coração, na sua vida. Então, para que você saiba se você está realmente no caminho de Deus ou não, é preciso uma mudança. Essa mudança não vai vir de uma hora para outra, existe toda uma caminhada. Os sinais e tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Eli nesse momento estavam fracos, porque ele se distanciou da palavra. Mas a obra de Deus, ela não para. Ele já estava preparando Samuel, e Samuel aqui se torna um grande homem de Deus, e andou até no final da sua caminhada. Agora eu pergunto para você, foi fácil para Samuel se tornar um grande homem de Deus? Não. É fácil para a gente continuar vindo aqui, ouvindo a palavra e tendo a mudança? Claro que não. Mas existe aquilo que é aproveitar oportunidades, ouvindo a voz do Senhor. Salomão mostra isso para cada um de nós. E fala assim: se vocês conquistarem ouro como eu conquistei, se vocês conquistarem glórias como eu conquistei, se vocês conquistarem territórios como eu conquistei, se não tiver Deus na vida de vocês, nada disso vai valer a pena. O que vale a pena em tudo isso é ter Deus. O pouco com Deus é muito, e o muito com Deus e o muito sem Deus é nada. É isso que Salomão está dizendo para cada um de nós aqui. E se você olha as atitudes de Samuel, vai perceber que também, ele ouvindo a voz de Deus, a mudança foi grandiosa na vida desse grande homem. Ele se torna sacerdote, ele se torna juiz, ele se torna rei praticamente desse povo, porque tudo passava por ele. Profeta. E através dessa atitude dele, ele mostra para a gente, porque ele é igual a mim, igual a você, igual a cada um de nós. Está sempre querendo aprender mais, fazendo com que as nossas vidas continuem mudando. Mas se você não se esforçar, Deus nunca vai obrigar você a andar nesse caminho. Sempre a palavra de Deus é assim: se você não se esforça, não há mudança. O Senhor Jesus Cristo, ele teve que sair da zona de conforto para voltar de novo. Ele se esforçou para fazer aquela vontade de obedecer à voz do Senhor. Depois daquilo ele já teve a salvação, já teve tudo pronto? Não, teve um aprendizado. Ele passou 3 anos e meio ouvindo a voz de Deus na sua vida, porque ele perseguiu a voz do Senhor. Ele estava junto com o Senhor Jesus a todo momento. Você sabe por que Pedro, João e Tiago estavam sempre juntos do Senhor Jesus? Porque eles eram sócios eles tinham uma empresa de pesca. Eles abandonaram tudo aquilo ali para andar junto com o Senhor Jesus, para aprender todos os dias com o Senhor Jesus, e mesmo aprendendo todos os dias, cometeram erros. Todos os dias ouvindo a voz do Criador, todos os dias vendo os milagres do Senhor Jesus Cristo. Mas se eles viram o milagre e andaram com o Senhor Jesus, não era mais fácil? Não. Bem-aventurado aqueles que não viram. O Senhor Jesus fala para Tomé: você crê porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós. Qualquer um de nós que tiver um pouquinho de fé no coração gostaria de estar no lugar desses grandes homens que andaram com o Senhor Jesus. Mas se a sua fé crescer um pouquinho mais, você vai saber que o Senhor Jesus está também aqui conosco, aqui nesse lugar. É a mesma operação, é a mesma obra, dando continuidade. Só que agora o Espírito de Deus é que nos guia. É a voz do Senhor falando com cada um de nós e nos direcionando, assim como direcionou esse menino que se torna um grande homem de Deus, que ungiu o primeiro rei, que ungiu o primeiro rei segundo o coração de Deus, que foi Davi, e que continuou nessa caminhada, sabendo que não existe nada mais importante do que ouvir a voz de Deus. Em Daniel capítulo 2, a
palavra de Deus fala assim, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, se você ouvir a voz desse Deus maravilhoso, do Espírito Santo de Deus, ele vai te tirar de situações de dificuldade. Ele vai te tirar de situações que aos olhos dos homens seria impossível. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram cativos da Babilônia. Tinham sido levados porque o povo não andava mais com Deus. Deus teve toda uma misericórdia com esse povo. Mas chega um momento que Deus age, porque Deus é justiça também. O rei Nabucodonosor tem uma visão e ele pede para que as pessoas, os sábios, consigam desvendar, só que ele não conta nem qual era a visão e muito menos, ele queria saber o significado, mas ele não conta qual era a visão. Os sábios, como todas as pessoas e como cada um de nós, sabe que isso é impossível para o homem. E ele falou: então eu não preciso de sábio, manda matar todos. E aí você vê Deus agindo no meio de tudo isso. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós começamos a perceber que Ele nos guia, Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos tira de situações que nós não conseguiríamos sair sem Ele. Daniel sabia disso, ele conhecia a história do Deus vivo. E o que eles fazem nesse momento? Eles oram. Eles começam a falar com Deus, aquilo que está em Eclesiastes. Eles se ajoelham e começam a orar, e aí um momento eles param para ouvir a voz de Deus falar com eles, porque é assim, às vezes nós oramos tão rápido que nós não esperamos nem Deus falar com a gente. Falamos com Deus e na hora que Ele vai para falar com você, você já se levantou. Não teve aquele tempo, você tem que orar e esperar um pouco, esperar a resposta. Porque Deus nunca deixa seu povo enganado, você vai ver isso em toda a palavra. Eles oram, e Deus dá a revelação daquilo que era a visão, não só daquilo que era o sonho, mas o significado do sonho. A partir desse momento, sabe o que acontece na vida desses grandes eunucos? Eunucos era um povo escravo que estava ali fazendo a vontade do rei, porque tinham sido cativos, escravos, eles eram escravos. E você sabe o que Deus faz na vida desses meninos? Transforma Daniel em governador e transforma Sadraque, Mesaque e Abednego também cuidando de províncias, depois que eles são jogados lá no fogo ardente, no forno. Mas isso acontece na vida deles porque eles tiraram um tempo para Deus, para falar com Deus, para glorificar o nome de Deus. Você não vê hora nenhuma Daniel se engrandecendo daquilo que Deus tinha dado para ele.
Quando Nabucodonosor falou, você que interpreta sonhos, ele na maior humildade, porque não é a gente, nós somos vasos, nós somos povo de Deus, nós somos povo de Deus, lembra disso? A partir desse momento, Daniel podia falar, sim, eu sou, mas ele falou, eu não, mas eu sirvo um Deus que revela tudo nos céus e na terra. E aí ele revela o sonho para Nabucodonosor. E não só ele revelou esse sonho de Nabucodonosor, mas é uma profecia que fala dos reinos que iam vir depois. O tanto que Deus é grandioso. Esse mesmo Deus que está aqui junto de Sadraque, Mesaque, Abednego, é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar, o Espírito Santo colocado nos nossos corações, falando para nós, é melhor ouvir a palavra de Deus do que fazer sacrifícios para Deus. Porque as pessoas, quando fazem sacrifícios, elas não ouvem a palavra, elas não ouvem a voz de Deus. O Senhor Jesus estava junto com seus discípulos quando uma viúva pobre foi fazer uma doação na arca, no gasofilasto. Naquele momento, ela só tinha uma moedinha que não tinha significado nenhum. Aquele dia os discípulos aprenderam uma lição grandiosa. Jesus falando, não dê importância para quantidade. Não dê importância para quantidade. Dê importância para o que está dentro do coração. Daquilo que você está fazendo para Deus, se é verdadeiro ou não. Porque Deus sabe. Deus sabe se você está vindo aqui hoje para ouvir a voz dEle, para aprender a caminhar nessa caminhada. Porque quando você entrar por dificuldades, Ele vai entrar junto. Quando você entrar no momento que você não vai conseguir abrir uma porta, Ele abre. E quando você precisar que Ele abra o mar, Ele abre também. Mas você tem que estar caminhando junto com Deus. Ser verdadeiro com Deus. Jesus falou, aquilo que eles estão depositando, que eles depositavam mostrando, aquele sacrifício de tolo, é sacrifício de tolo. Aquela grande quantidade que eles estavam depositando para Jesus não teve significado nenhum, porque eles estavam fazendo de qualquer maneira. Agora aquela viúva pobre, que não tinha nada, aquele pouquinho que ela estava levando, era tudo que ela estava levando para Deus, e ela foi justificada. E o Senhor quer justificar cada um de nós a partir desse momento também. Olhar dentro do teu coração, sabe, vocês estão vindo aqui trazer um louvor a mim, glória a Deus por isso, mas no dia a dia das suas vidas, está tendo mudança? Vocês estão ouvindo a minha voz? Porque ouvir a voz do Senhor é ouvir e caminhar. Todos os grandes homens que andaram com Deus ouvindo a voz, o Senhor foi direcionando cada um deles, direcionou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, direcionou Noé para fazer aquela arca, direcionou Moisés para andar no deserto. Se Deus direciona cada um de vocês e nós para colocar no deserto, será que a gente conseguiria? Com certeza sim, sabe por quê? Porque Deus, Ele nos prepara antes para fazer a obra depois. Ele sempre nos prepara, Ele nos capacita, Ele nos molda, Ele transforma. E às vezes Ele olha e vê o vaso não está muito bom, está tendo muita impureza, então vamos peneirá-lo de novo, vamos quebrar e fazer de novo. E vai peneirando até o vaso ficar limpinho. Por quê? Porque aquilo que o vaso vai receber é sagrado. Aquilo que nós recebemos é de Deus. É preciso que a gente esteja purificado na palavra do Senhor. Para ser purificado na palavra, eu preciso ouvir e caminhar com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Em Êxodo 3, capítulo 3 de Êxodo, a palavra de Deus fala assim, segundo livro, Êxodo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
Seu sogro era um sacerdote, conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia o caminhar com Deus. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte Deus Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu te pergunto uma coisa para você: se você se aproxima de uma sarça que está queimando e não consome, e você não tem conhecimento de quem é Deus, ninguém nunca falou de Deus na sua vida, e aquela sarça sai uma voz dizendo o seu nome, já imaginou o que você faria? Qualquer um de nós ia sair correndo. Por que Moisés não correu? Sabe por quê? Porque o sogro dele pregava a palavra a ele, porque ele ouvia a voz de Deus, ele estava sempre ouvindo a voz de Deus, igual aos discípulos do Senhor Jesus, todos os dias ouvindo, todos os dias aprendendo, como orar, como andar, como caminhar, como se desviar do mal. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Que tentação é essa? Você sabe, nós sabemos. De cada um vem de uma maneira diferente. Para um é mulherzada, para outro é dinheiro, e por aí vai. Cada um tem uma tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É a palavra de Deus. Você, quando ouve essa palavra, ela te protege, ela te prepara para aquilo que está por vir. Foi por isso que chegou no momento de Moisés encontrar com a voz do Senhor. De tanto ele ouvir o sogro pregar a palavra, naquele momento ele não era mais neto de Faraó, ele não tinha mais aquele palácio, ele não tinha as melhores comidas, mas ele tinha algo muito mais valioso, aquilo que Salomão está falando em Eclesiastes, a presença de Deus, é o que vale, é o que tem sentido nas nossas vidas, caminhar para a vida eterna. Mas está longe, você sabe se está longe? Qual de nós aqui sabe o dia de amanhã das nossas vidas? Ninguém sabe. É por isso que você tem que estar preparado todos os dias da sua vida. Buscai e me acharei. Tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Salomão prova para cada um de nós aqui: não valeu a pena tudo aquilo que ele conquistou sem Deus, porque ele teve uma parte que ele andou com Deus, ele sabia o que era a glória de Deus, ele sabia o que era andar com Deus de verdade. Quando ele se afasta, depois de velho, ele se arrepende e fala para mim e para você: não faça o que eu fiz. Continue buscando, aprendendo, continue buscando, tendo essa oportunidade, porque Moisés também teve essa oportunidade e ele não abriu mão dela. Voltou para o Egito, o país mais poderoso, para libertar aquele povo que estava lá dentro. Ele lutou junto com Deus, ele lutou com a palavra. Você sabe o que Moisés fazia no Egito? Ele pregava o evangelho para aquele povo. Liberta meu povo para que preste culto no deserto. Não vou libertar. Então vai aguentando as pancadas de Deus. Pregava e acontecia, porque ele tinha ouvido a voz do Senhor, ele andava nessa voz, ele andava nessa palavra. O mesmo acontece no meio de nós, porque também fazemos parte desse povo que glorifica o nome do Senhor. E para terminar, em Atos dos Apóstolos, Atos, depois de João, Lucas, João, Atos, lá no Novo Testamento, Atos capítulo 10, 9 e 16. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra
pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você vai descobrir uma coisa: Deus nunca te dá nada pronto, nunca. Ele vai falar alguma coisa que você vai ter que fazer, mas ele não fala, faça isso. Ele vai te dar uma visão, você vai ter que interpretar aquela visão, porque é assim que ele age no meio de nós. É por isso que o povo de Deus é diferenciado. O povo de Deus tem sabedoria. O povo de Deus sabe que determinados caminhos ele não vai andar. Por quê? Tem que se desviar do mal. É assim na palavra. O que o Senhor estava falando para Pedro é que Pedro era para pregar para os gentios. Não era mais fácil o Senhor falar assim: Pedro, vai lá pregar para os gentios agora, porque isso faz parte do nosso povo? Não. Ele desce uma cortina cheia de animais impuros, porque os judeus não comiam carne de porco, tinha muitas coisas que eles não comiam de jeito nenhum. E aí ele desce aquilo, Senhor. E aí o que Pedro fala? Eu nunca colocaria uma coisa imunda na minha boca. O que Jesus falou? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Significa assim: agora você pode pregar para os gentios. Teve que Pedro ter um entendimento. Mas agora eu pergunto para você: Pedro estava naquele lugar concentrado, ouvindo a voz de Deus. E é isso que nós temos que fazer quando a gente vem aqui para ouvir a palavra. A gente tem que vir, deixar tudo para o lado de fora, preocupações, medos, tudo, porque aqui é o momento de você ouvir a voz de Deus. Porque pode ser que no momento que você menos esperar, Ele toca no teu coração, Ele fala com cada um de vocês, Ele mostra o caminho de vocês, Ele abre a porta para vocês, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso libertador. O Espírito Santo é colocado dentro de nós. Aqui o Espírito Santo de Deus que estava falando com Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, quando estava lavando as redes lá atrás em Lucas, quando ele estava lavando as redes e Jesus estava pregando o Evangelho, a primeira vez que ele tinha visto Jesus, ele ouviu a voz. E a partir daquele momento, ele nunca mais quis parar de ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor Jesus foi levado, como que Pedro falava com o Senhor Jesus? Orando, buscando, vigiando. E se torna esse grande homem pregador. Aproveitou todas as oportunidades. Você sabe como que Pedro foi morto? Crucificado de cabeça para baixo. E se eu perguntar para vocês, falar assim, pergunta para Pedro se ele arrependeu de ter tido essa caminhada com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que ele vai falar para você: não arrependi em momento nenhum. Agora pergunta para Salomão, que era dono do ouro, da prata e de tudo aquilo que era o reino, se ele arrependeu de ter se afastado naquele momento de Deus. Ele vai responder para você. Ele respondeu para você em Eclesiastes: tudo é vaidade quando você não anda com Deus. E quando você anda com Deus, tudo é tudo, e tudo mesmo. É promessa, é libertação, é fortalecimento, é coragem, é proteger vocês, é fortalecer vocês, é continuar falando no coração de vocês. Continua buscando, ouvindo a minha voz, porque eu estou com cada um de vocês, e o milagre acontece no meio do povo crente, porque é o povo crente que tem fé no coração e caminha na dificuldade, mostrando para as pessoas: esse povo é crente mesmo, porque esse povo não cobra para pregar o Evangelho. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra vai ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite e vamos estar orando, amém?
Vamos estar orando pela Emily Gabriele e Milena, Renata, Mário, Lourivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela, Catarina e Joaquim, Edinho, Wardson, Luzinete, Tayane, Jean e Robson. Amém? Levando suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto e unimos a nossa fé e clamamos pela vida de cada um dos irmãos que foi citado aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha de encontro à vida de cada um deles, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, lançando por terra toda a enfermidade, lançando por terra todas as maldições, todas as palavras contrárias contra a vida de cada um deles. Mas que nesta noite o Senhor venha visitar com a cura, com a esperança, e venha trazer o renovo do Senhor sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, e também apresentamos diante de Ti cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, que a bênção do Senhor, a força do Senhor, a cura do Senhor venha estar sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar cada um dos irmãos debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do acidente, do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.